Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de propagação. E agora a aula 7, propagação assexuada por enxertia. Nós vimos na última aula aí a propagação por estaquia, que nós vamos utilizar inclusive nessa aula, assim como a propagação por semente, que a gente vai estar utilizando inclusive nessa aula também. Ou seja, todas as aulas é importante essa sequência para a gente não ter problema de entendimento, né? Então, quem não assistiu às outras aulas, favor assistir para depois assistir de propagação por enxertia. Bem, então nós vamos estar trabalhando todos os processos de enxertia. E o que seria a enxertia? Então, enxertia também é um processo, né, onde a gente pula toda essa etapa aqui de juvenil da planta, né? A gente parte da planta em produção, já a fase adulta, e produz um clone dela, mantendo a mesma característica dela, né? Produz uma nova planta, né? E esse ciclo ele praticamente ele continua sem passar pela fase juvenil e sem passar pela recombinação genética, né? Ou seja, é um tipo de clone, tá certo? Então, só que a gente vai utilizar um outro procedimento, né? Que é de clonagem, que é então os métodos, a enxertia, né? Os métodos de enxertia. A gente vai ver os três processos aí, borbulia por enxertia por borbulia, por garfagem e encostia. Então, primeiramente aí a gente entender o que é uma enxertia em si, né? Ou qual que é as denominações. Então, a enxertia é utilizar parte da planta, que é a parte para produzir o sistema radicular de uma planta, tá? Seria de utilizar das características de uma planta de adaptação a um tipo de solo, ou uma praga de solo, tolerância ou resistência a uma praga de solo, ou uma raiz vigorosa, né, que tem tolerância aí, por exemplo, a um estresse hídrico, né? E ela consegue ir numa profundidade maior, ou nós temos problema de nematóide, eu tenho um material que tolerante a esse nematóide, ou que às vezes até mata, repele esse nematóide. Ou seja, nós vamos utilizar todas as características de uma planta para a gente ter vantagem em relação ao solo. Nós temos planta também adaptada, por exemplo, a pH ácido, né? Então, eu posso ter uma planta, uma variedade de copa, né, que ela não adapta a um solo, vamos dizer, com alumínio. Então, quando a gente corrige o solo, a gente sabe que a gente corrige uma faixa muito estreita. Aí a raiz começa a desenvolver, embaixo tem muito alumínio, não tem muito nutriente. Então, se eu tiver um porta-enxerto que consiga desenvolver num local onde eu tenho, mesmo que o solo foi corrigido para a raiz não ficar só superficial, ela conseguir ir numa profundidade maior para buscar água, então a gente tem um ganho também. Então essa parte aqui que vai ser formada, que vai formar a raiz da planta, nós vamos chamar de porta-enxerto, ou cavalo, ou cavalinho, tá certo? E uma segunda parte da planta, que é a planta que a gente quer produzir o fruto, por exemplo, que é a parte que nós chamamos de copa. Então a gente vai aproveitar então as características desse enxerto aqui, da parte da copa, por exemplo, um fruto que é um fruto de boa qualidade, né, uma produção mais elevada, frutos mais uniformes, de uma cor melhor, folhas, nós temos que ter uma planta que tenha folha com resistência a uma determinada doença, tá certo? Então a gente pode obter vantagem de duas plantas em uma só. E essa segunda parte, então, que é a parte que vai em cima, nós chamamos de enxerto, ou de cavaleiro, cavaleiro que vai em cima, né? Então, uma planta completa é o porta-enxerto, enxerto, ou cavalo e cavaleiro, tá certo? Que as duas coisas são sinônimos, dependendo da região, vai falar uma coisa ou outra, tá bom? Então, aqui, gente, vou estar mostrando aqui uma planta já enxertada, aqui, no caso, uma planta de abacate, onde nós temos aqui o porta-enxerto, que foi de uma variedade, e aqui um porta-enxerto, um enxerto, né, que é de uma planta
com aquela característica do abacate que nos interessa comercialmente, ou quantidade de produção, ou resistência. Então, nesse lugar aqui é onde vai ocorrer a soldagem, onde eu tenho as plantas diferentes. No início, a gente vai ocorrer a soldagem aqui, né? A gente acaba vendo onde a região do enxerto faz. À medida que a planta vai crescendo, né? Ela vai engrossando, isso aqui vai ficar na parte interna. E muitas vezes a gente nem vê direito onde está a emenda do porta-enxerto e do enxerto. Então aqui uma planta que foi enxertada, já um pouco mais adulta, né, onde o enxerto aconteceu numa parte interna aqui dele, mas ele já engrossou bastante, né, e aí fica só o sinal da emenda. Alguma planta, às vezes, você custa ver onde que é essa emenda, um citros que não tem problema de incompatibilidade, né, que a gente vai estar falando aí mais na frente. Então, isso aí pode acontecer. Para a gente entender a enxertia bem, então todo o segredo do pegamento do enxerto está aqui nessa característica, que é essa região que a gente corta aqui, ó, decapitação total, seria isso aqui. Então, é um corte, né, de um caule, onde a gente tem aqui a casca, né? Nós temos aqui a região depois do parênquima cortical, né? Depois nós vimos aqui a região aqui do floema e aqui a região do câmbio, né? Essa região do câmbio que forma xilema para dentro e floema para fora, tá certo? Então, o que na verdade a gente chama de casca? Essa região aqui do câmbio são células meristemáticas, não diferenciadas, não tem parede celular ainda. Então, quando a gente força, ela rompe com facilidade e a gente chama a casca da planta. Então, quanto maior a velocidade de crescimento de uma planta, maior é essa camada aqui do câmbio. Tá? E exatamente a soldagem entre uma planta e outra, ela vai depender dessa região aqui meristemática, que é a região do câmbio. Para a gente entender aqui, ó, isso aqui seria uma planta enxertada por garfagem, que aqui é o corte total, mas uma planta bem grossa, eu poderia ter outra grossa sendo enxertada, mas só para dificultar eu coloquei uma outra planta estreitinha enxertando aqui, seria o garfo, então. Né, a gente mostrando a região do garfo, só voltando aqui. Então, essa região aqui, ó, tá? Que é os dois tecidos. Então, isso aqui, ó, seria uma fenda, que seria um galho mais estreito no maior. Então, para que tenha a possibilidade de ocorrer a soldagem de um tecido com o outro, eu tenho que fazer coincidir o câmbio de uma com o câmbio da outra. Então, aqui o câmbio dessa planta mais grossa está aqui. E o da mais estreita vai estar, da planta mais fina, vai estar aqui o câmbio dela. Mas aqui nessa região é que tem que ocorrer a coincidência. Então, se eu pegar essa região aqui, por exemplo, né, que eu pus essa parte aqui, ó, que é um tecido do mais grosso com mais fino entrando em contato, então mais grosso que seria aqui o enxerto. Então a região do câmbio começa a multiplicar a célula até ocorrer o que nós chamamos de soldar, né? Encontrar outra. E depois que isso aqui vai acontecendo, vai diferenciando o tecido até a gente ter, né, na parte de fora, câmbio do mesmo jeito, né, nessa parte que vai virar uma coisa só e vai diferenciar aqui no tecido normal e aqui a parte que está ocorrendo a soldagem. Ou seja, sempre que ocorrer algum tipo de soldagem, vai ser com células originadas dessa região. Então, o segredo, se vocês fizerem qualquer enxertia, contato de uma região, de uma área meristemática com a outra, a possibilidade, se tiver compatibilidade, elas vão soldar. Então, vamos ver aqui os vários métodos, né, de enxertia, os tipos, né, que a gente vai estar mostrando aqui com mais detalhe. Aqui é só um esquema, depois a gente vai entrar mais detalhe, mas às vezes nem todos a gente vai trabalhar porque é parecido, né? Então, o primeiro tipo, eu tenho o caule do porta-enxerto, eu faço um corte na casca de cima para baixo e depois um corte em cima. Se eu fizer em cima, fica igualzinho um T. Então, eu chamo enxertia em T. Então, essa casca aqui, ela vai abrir para um lado e para outro. E eu vou na planta matriz e retiro só a gema.
E essa gema vai ser introduzida nesse corte que está ali. Né? Cortou, eu vou inserir ele aqui, ó, nessa casca, no T ali. Eu começo a abrir a casca, ela entra por baixo, né? E vai encaixar até o final. Depois eu vou colocar uma fita plástica por cima, segurando a perda de água e o tecido junto. Eu posso fazer a mesma coisa, só que invertendo aqui o corte. Eu começar de cima para baixo e fazer um corte do T embaixo aqui e entrar com a gema na hora de encaixar de baixo para cima, tá? Aqui, tá certo? Vou mostrar detalhe o que é a gema, ou borbulha, né? Que é uma parte que nós vamos tirar da planta matriz, mas pode ficar tranquilo que a gente vai ver bem detalhadamente tudo isso aqui, tá? Então, nesse caso, qual a diferença dos dois? Ó, na verdade, só o corte mesmo. E por que dos dois? Olha, na prática, se diz que o T invertido seria melhor, porque a gente começa a encaixar ele de baixo para cima e aqui em cima ficaria mais protegido a gema com a possibilidade de entrar água. Nesse outro, quando eu faço o corte aqui, que fica o corte aberto aqui, se caso entrar alguma água por entre o plástico aqui e a possibilidade de penetrar por cima aqui e entrar em contato com as duas, o tecido jovem ali, pode levar, porque ela pode levar alguma bactéria e apodrecer o tecido. No caso do T invertido, ele fica mais fechadinho um pouco, diminuiria essa possibilidade. Na verdade, se você colocar um plástico bem feito, tanto faz por cima ou por baixo, vai ocorrer o pegamento do mesmo jeito, tá? Existe também outras possibilidades de eu fazer a enxertia tirando só a gema de uma planta e trazendo. Eu faria um corte, em vez de ser o T, né? Eu faria um corte em cima, outro embaixo, abro essa casca para lá, para cá, fica tipo uma janelinha. Então aqui eu fico com a região exposta ali, a região do câmbio. Aí eu cortaria uma gema de uma planta matriz lá, um pedacinho dela, encaixaria aqui e colocaria isso aqui fechando e passaria a fita. Isso aqui é chamado enxertia do tipo janela fechada, tá? Mas eu posso ter a mesma coisa cortando, simplesmente eu faço esse corte, corto essa parte que fecharia por cima e colocaria um quadradinho do mesmo jeito aqui dentro, né? Encaixando na parte que fica aberta, seria enxertia em escudo ou janela aberta. Então poderia ter janela fechada e janela aberta. Não muda nada, é tudo a mesma coisa. Só uma coisa que vocês vão ver na literatura, que cada autor testou um método né, e funciona. A mesma coisa que ele fez um anel, quase o anel completo, né, na planta do porta-enxerto e fez o anel, a mesma coisa na planta matriz, que continha uma gema, e ele vem e encaixa ele aqui. É bem difícil, né? Você tem que cortar do mesmo tamanho, né? Mas já tem faca de corte duplo que faz esse corte na mesma distância que tanto da planta do porta-enxerto quanto da planta matriz, né? Mas poderia fazer esse, mas como poderia o outro, desde que ele solte casca fácil, qualquer um deles funciona. Esse funciona? Claro que sim, se fizer bem feito vai funcionar assim. Mas são métodos, né, borbulha em anel, né, chamado um tipo diferente. Para a gente começar, então, a entender um pouquinho mais, nós vamos fazer todo o ciclo, começando da formação do porta-enxerto, dando como exemplo aqui, a gente vai trabalhar aqui os citros, né, a produção de muda de citros, mas ele serve para qualquer outra planta. Nesse caso, nós vamos utilizar, para produzir o porta-enxerto, uma semente. No caso do citro, especificamente, a gente tem espécies mais voltadas, mais adequadas para a produção de porta-enxerto. Tradicionalmente, a gente tem esses porta-enxerto aqui, limão-cravo, valcameriano, rugoso, trofiliato, tangerina sunqui, cleópatas, citrangeiro, Troia, laranja azeda, laranja doce, tângelo, Orlando, né? E tem mais uma série de cruzamentos entre esses aqui que o Instituto Agronômico, né, de Cordeirópolis, né, vem testando
e vem recomendando aí porta-enxerto que melhore do que esse. Na verdade, aqui só para a gente entender esse processo, explicar a importância da enxertia, da escolha do porta-enxerto. Então, antes do limão-cravo, era utilizada a laranja caipira, que era uma laranja que produzia muita semente, tinha uma semente grande, muito vigorosa. Depois, no final da década de 70, década de 80, apareceu uma doença chamada tristeza do citro, que atacava exatamente esse porta-enxerto laranja caipira. Aí foi substituindo o porta-enxerto, então, as sementes foram utilizadas do limão-cravo, que era uma espécie bastante rústica também da região, né? E que selecionou como uma das mais fáceis de trabalhar, era muito vigoroso e tornou com isso o principal porta-enxerto de toda os pomares, né, do Brasil. Então, São Paulo, lá com seus 250 milhões de plantas, 90% enxertado sobre o limão-cravo. Chegando já, passado mais uma década, na década de 90, apareceu uma nova doença chamada morte súbita dos citros, né? E isso lá para o final da década de 90, né? E virou um problema no estado de São Paulo. E tiveram que substituir o limão-cravo, que parece que é o vírus que atacava da tristeza, uma mutação dele, né? Então todas as laranjas tinham o vírus da tristeza, no entanto não atacava o porta-enxerto. Só que de uma mutação desse vírus passou a atacar esse porta-enxerto limão-cravo. Aí foi o problema, que todo o pomar estava com a mesma espécie de porta-enxerto, começou a dar um prejuízo muito grande. Na verdade, já existia todos esses e vinha sendo utilizado. Por exemplo, a Sunki, a Cleópatra era utilizada para produzir plantas anã, porque ele é um porta-enxerto menos vigoroso, a planta cresce pouco e começa a ficar plantas pequenas, que nos últimos anos começou a ser utilizado para o plantio adensado, plantios aí de 2 metros entre plantas, né? Que permite um número de plantas maiores e uma produção maior num período mais curto de tempo, né? Mas, de qualquer forma, esse plantio adensado foi um ou outro produtor que começou a usar e tudo, predominava então o limão-cravo e tiveram que mudar foi proibido o uso do limão-cravo em São Paulo como porta-enxerto. Aí tiveram um cruzamento que eles tinham, que era o citromelo suíndico, substituiu todo o limão-cravo, que era proibido. No entanto, no oeste de São Paulo e Minas Gerais, ninguém utilizou o citromelo suíndico, porque o limão-cravo, como a morte súbita ocorreu nas principais regiões produtoras de São Paulo, e no oeste não deu, e nem no estado de Minas Gerais, por uma legislação não permitia a entrada de muda, e nós não tínhamos essa doença, os produtores ninguém quis utilizar, porque a muda produzida no citromelo suíno, ela tinha um vigor ou uma resistência à seca menor. E como em São Paulo, naquela região produtora lá, praticamente fica só 3 meses sem chuva, não teve problema nenhum. Mas quando veio para o oeste de São Paulo e Minas Gerais, né, que nós temos aqui período até de 6 meses sem chuva, não deu certo. Aí teria que irrigar a produção de citros e ficaria uma produção mais cara. E acabou o produtor não querendo e manteve o limão-cravo no estado de Minas Gerais. Mas a legislação de São Paulo era proibido o uso por um tempo. Agora está voltando novamente, nós temos cruzamento desse limão-cravo, então está voltando a utilizar vamos dizer assim, outra cultivar de limão-cravo selecionada aí no IAC. Tá certo? Então já está voltando novamente, já está predominando novamente o limão-cravo. Ou seja, vai e volta de acordo com a necessidade, o que você precisa vai sendo usado. Aqui estou mostrando aqui, para cada espécie aqui, um trabalho de pesquisa, quantos frutos tem numa caixa cá,
né, e a quantidade de semente por fruto. Então, se você tem que programar aí 10 mil sementes, você tem que ver quantas caixas, mais ou menos, para te dar uma ideia. Então, porque nós temos espécies que o fruto é maior, né, e produz muita semente. Outras que o fruto, cabe muito fruto numa caixa, no entanto, cada fruto produz muito pouca semente. Né? Aí você tem que ver para cada espécie o número e ver quantas caixas você vai precisar, né, para produzir a quantidade de porta-enxerto que você precisa. Então, a primeira etapa é a produção do porta-enxerto, que é através da semente. Normalmente você vai escolher o porta-enxerto. Essa semente ela pode ser plantada retirando o invólucro, que é o mais comum, né? E aí, com isso, você consegue uma germinação uniforme com 20 dias, praticamente todas as sementes já germinaram. Então, quando você usa tubete, não tem como você não fazer isso. Se caso você não tirar, ela vai germinar também, se ela tiver tirado, lavado e posto para secar, vai germinar também, só que vai demorar, algumas demoram 20 dias, outras 30, outras 35, ou seja, ficaria totalmente desuniforme. Então, a nível comercial, que a gente conta o tempo, né, é feito essa retirada. Dá um trabalhinho bom, tem produtos químicos, inclusive, para fazer essa retirada desse tegumento, tá? Dá para fazer uma limpeza química, ou, na verdade, uma limpeza química misturado, né, com a parte mecânica. Mas a mecânica é manual mesmo, então paga pessoas para estar fazendo isso aí, tá? Então, faça o plantio em tubete, essa é a primeira fase. Normalmente, coloca 3 sementes por tubete, tá? Dessas 3, a gente tem sempre uma que cresce antes, mais vigorosa, né? Isso a gente sabe que a gente coloca 3 porque pode alguma não germinar e também às vezes germina mais de uma, tá? Germina 2, 3, só que nós temos que lembrar que a semente sexuada de citros ou de qualquer outra planta, normalmente ela tem mistura varietal e ela perde o vigor. Só que os citros, especificamente, nós está lembrado lá da apomixia ou do embrião nucelar, a gente só utiliza na produção de porta-enxerto o embrião nucelar. Ah, mas como que eu vejo isso? Exatamente aqui eu tenho uma planta que não que é sexuada e uma que um embrião nucelar. Então, normalmente o embrião nucelar produz uma planta que a característica de maior vigor, normalmente não tem coloração diferente, e o embrião sexuado, né, ele, o zigótico, ele normalmente vem contorcido, folhas de cores diferentes, formatos diferentes. Aí, nesse caso, ele é cortado aqui com a tesourinha e só deixa aqui aquela planta melhor, que normalmente o embrião nucelar. Aí essa planta, deixando uma, a gente deixa ela desenvolver até a altura máxima de 22 centímetros. Estando aí com essa altura de 22 centímetros, tá? É o momento de transplantar ela já para a sacola. Então hoje, até nessa etapa aqui, já tem produtor especializado só na produção de porta-enxerto até essa fase. E aí nós temos produtores de muda que compra esse porta-enxerto, né? E aí ele enche a sacola, normalmente ele vai transplantar ela para uma sacola no seu viveiro final. Ele transplanta isso para a sacola, uma muda por sacola. Essa sacola normalmente utilizando substrato, tá? Normalmente aí em torno de 2,8, 3 litros de volume, faz o transplante aqui. Tá? E deixa ela desenvolver aqui na sacola. Aí deixa ela desenvolver até ela adquirir aqui o diâmetro de um lápis, 0,8 centímetro. Tá? Aí é o momento onde vai ocorrer a enxertia. Tá? Então, daqui do semeio até ela chegar nesse ponto, vai em torno de 3, 4 meses. Do transplante até o momento da enxertia, mais 3 a 4 meses. Vai depender da temperatura, do local, da irrigação, do vigor, do manejo que foi feito.
né? Mas vamos supor o ideal, 3 meses mais 3 meses, são 6 meses. Então gasta 6 meses para fazer a enxertia, ok? Estando aqui no ponto de enxertia, então nós vamos precisar do material para enxertar no porta-enxerto agora. Esse material normalmente vem de um material certificado. Veja, uma fruticultura que tem a importância, a escala, né, da citricultura no estado de São Paulo, né, que praticamente vamos dizer assim, é significativo no PIB, né, de exportação, né, de produto. Nós somos o maior exportador hoje mundial de citros, suco de laranja. Então é uma cultura muito importante. Então, veja bem, esse material genético que é melhorado, que aqui no Brasil nós temos poucos centros que trabalham com melhoramento, o principal é o Instituto Agronômico de Campinas, que fica lá em Cordeirópolis. Inclusive, todo ano a gente tem ido fazer essa visita, conhecer esse programa de melhoramento. Então lá ele tem planta em campo, tem cruzamentos, eles trazem plantas de lavouras que têm um rendimento superior, né? E essa planta faz uma avaliação realmente se ela tem uma característica genética ideal, né? E essa planta se torna uma planta matriz. Essa planta matriz, ou ela pode ser avaliada no próprio campo, no local que ela estiver, né? Então no local você vai lá e faz a avaliação, essa planta interessa num programa de melhoramento. Ou ela pode já ser uma planta matriz. Por exemplo, que aconteceu na Bahia. Um plantio muito grande de laranja, pera, apareceu uma laranja que não dava semente, que dava um umbigo. E essa laranja, ela foi dado o nome de laranja Bahia, né? Mas ela não produzia semente. Era uma característica dela. Então eles fizeram uma seleção só tinha uma planta matriz, né? Trouxeram ela aqui para a estufa, produziram algumas plantas delas, né? E essa planta se tornou uma planta matriz. Aí, aquela que tinha característica, na verdade, pode acontecer que essa planta que está no campo tenha alguma doença e tenha uma característica interessante. Então, antes dela entrar num programa de produção de borbulha, ela passa por um programa de indexação, de limpeza viral. Tá? Então ela passa pelo programa depois para ela entrar, na verdade, dentro do programa de produção de estufa. Então tem uma nova estufa, né, onde é feito a limpeza e produzida a planta matriz. Então a planta inicialmente eu tenho 2 plantas, a planta matriz fica com 2 plantas só. Depois eu tenho a planta matrizeiro, né, que produz a que tirou diretamente daqui e fez, né, que é a planta matriz 1, vamos dizer assim. E depois daqui é feita uma área grande somente de plantas para produzir essas hastes aqui para ser comercializada. Tá? Então veja bem, essa planta aqui pode ser uma dessa aqui, a mesma coisa. Então, a planta matriz, então essa planta passou por um programa de melhoramento, limpeza viral, se tornou uma planta matriz, aí eu produzo uma área, uma quantidade de planta que chama de borbulheiras. Então, nesse caso aqui eu tenho 2 plantas, nesse caso aqui eu tenho aí, por exemplo, aí 10 plantas, e aqui eu tenho aqui, por exemplo, aí 20 mil plantas dela aqui, que vai ser a parte de produção comercial de gemas, que é essa parte aqui. O que seria isso? Então, essa haste aqui é essa haste aqui da planta, onde nós temos a folha, na axila de cada folha tem uma gema. Então, a gema é essa parte aqui que vai dar origem a um broto. Então, aqui foi cortada a folha, ficou só um pedacinho, um resquício do pecíolo. Então, o que é comercializado é um corte aqui dessa haste, né? E retira esse galho, e esse galho é encaminhado para o produtor. E o produtor vai tirar essa gema aqui para enxertar, que a gente vai ver o detalhe. Então, daqui, lá do Instituto Agronômico, que é o lugar que tem a gema ou a borbulha, né? Então, na verdade, esse galho aqui, esse ramo contendo essa gema é chamado também de bacelo.
Então, o bacelo é um ramo contendo gemas que vão ser comercializados, tá certo? Então, esse bacelo aqui é que chega até o produtor. Então, aqui eu tenho ele sendo colhido, retirando aqui e preparo esse material. Aqui é só um detalhe que eu estava dizendo, é o seguinte, essa muda para chegar aqui, às vezes eu tenho problema de alguma doença seríssima. No caso, que nós já falamos lá, a tristeza dos citros, essa doença só manifesta a hora que vem uma produção grande, depois do 4º ano. Então, jamais eu posso trabalhar com material para produzir borbulha que não seja limpo, que não tenha nada de doença. Então, vamos supor que essa matriz identifique que ela foi contaminada por um vírus e eu só tenho ela. Aí eu vou perder essa planta matriz genética? Não. Normalmente eu faço em microenxertia. Eu retiro, faço uma limpeza viral desse material, que é feito em laboratório, onde eu produzo um porta-enxerto num tubete, e depois eu retiro de uma gema, né, que é uma parte bem pequena aqui, onde não tem ainda xilema e floema, eu corto um pedaço e enxerto aqui dentro desse tubete, uma plantinha minúscula ainda. Então aqui no laboratório que é feito, com a lupa para você conseguir fazer, porque é uma planta que tem a espessura praticamente de uma agulha mais grossa, né? E que você vai fazer enxertia. Nós chamamos isso aí de microenxertia. Então, nesse processo, normalmente, a possibilidade de ter a doença aqui, nessa parte que estava protegida da gema, é muito pequena. Ah, mas pode passar? Pode. Então, depois que eu produzir a planta, eu vou ter que checar que realmente se pegou o enxerto, né? Então, aqui só um detalhe, eu ponho a semente germinar, faço a enxertia aqui bem pequena, aí germina a nova planta, depois que ela cresceu, eu tenho que checar, levar para, hoje é através de DNA, verifique se ela tem algum contaminante, se tiver eu tenho que descartar, caso contrário não tem, ela já pode se tornando uma planta, possibilidade de ser a planta matriz minha, livre de vírus, né? Aí ela venha ser conduzida para a matriz. Então isso aqui a gente vai ver mais detalhadamente ali, quando a gente vê cultura de tecido, numa aula específica, né, de micropropagação, a gente entra em mais detalhe. O mais importante é que você lá consiga, aqui por exemplo, eu quero plantar mexerica poncã. Eu vou lá e compro essas borbulhas, lá do Instituto Agronômico de Campinas, né, de Cordeirópolis. Eles cortam essas hastes, colocam nesse sacolinha, veda ele, coloca num saco plástico, põe o seu endereço e manda pelo correio. Então essa gema aqui dura tranquilamente 30 dias, né? Mas o ideal é que você corte e já chegue na propriedade o quanto antes. A maioria dos produtores vão lá e pega isso aqui pessoalmente. Ó, deixa aí que eu vou ir pegar em tal dia. Vai lá e pega todas as variedades. Então normalmente eles colocam essa sacolinha dessa aqui vem em torno aí de 200, no mínimo que eles vendem são 200 gemas, né? Mas aí que é o que você consegue comprar. Porque para vender muito pouco também não compensaria muito o trabalho que teria. Então, um produtor, então você vai e compra 200 gemas, ou compra 1.000, 2.000, né? E isso chega para você na sua propriedade. Chegando na propriedade, você já está com o porta-enxerto já na grossura de um lápis, ou 0,8 de diâmetro. Aí nós vamos fazer a enxertia. No caso do citro especificamente, você vai fazer um corte em T, né, que é o T invertido, abrir a casca um pouquinho, né, e pegar aquela gema que você recebeu lá do Instituto Agronômico, ou né, você pode produzi-la também, nós vamos falar aqui isso aqui um pouco, né? Você pode produzir. Então, essa gema aqui que você colocou, então é da mexerica poncã. E esse aqui é o porta-enxerto, que vamos supor que seja o limão cravo. Tá? Então, aqui você vai ter o enxerto e o porta-enxerto. E aqui a gema que está sendo feito a enxertia. Aqui o enxerto já pronto. Feito isso aqui, vai passar um plástico, né, cobrindo toda essa gema. Esse plástico tem que ser deixado por, no mínimo, tá? 15 dias, então de 15 a 20 dias, tá? Então dependendo do local, às vezes tem do plástico, então tem locais que 15 dias já é suficiente, ele vê que já pegou a gema, já está começando a querer inchar, né? Ele já vem retirando. Existe também esse plástico que cobre aqui, que chama grafting,
É um plástico de enxertia, ele dura 20 dias. Então, a própria gema começa a inchar e estoura o próprio plástico. Você não precisa retirar esse plástico, não se preocupe, tá? Então, feito a enxertia aqui, com 20 dias, se você curvar ele, então é feita a curvatura do caule, para quê? Para não ter dominância apical, tá? Então, a dominância, porque na gema apical nós sabemos que produz o quê? Produz auxina, e essa auxina inibe o desenvolvimento de todas as gemas laterais, inclusive iria inibir o desenvolvimento do nosso enxerto. E também, quando eu faço o forçamento aqui, eu continuo produzindo fotossíntese no galho, né, nutrindo meu sistema radicular, e como desce por gravidade, né, então ele acaba concentrando um pouquinho mais, continua alimentando a seiva da raiz para indo para a copa, né? E esse broto acaba vindo mais vigoroso. Automaticamente também as gemas laterais que crescem, ela perde a competição com essa aqui. Então você quebra ele bem próximo aqui, ó, acima, quando você vai curvar, acima da região que você fez o enxerto. Então aí pode germinar aqui? Pode. Se germinar qualquer ramo do próprio porta-enxerto, tem que ser cortado. Eu só deixo desenvolver o ramo da gema que foi enxertada. Quando essa gema que desenvolve e está aí em torno de uns 10 centímetros, é feita a decaptação total aqui, ó, como está sendo feito aqui. Ó. Você faz o corte, né, normalmente da região aqui, meio centímetro acima da região do enxerto, faz a decaptação total e esse ramo aqui é que vai desenvolver então. Então você vai deixar ele desenvolver até em torno de 1 metro, onde ele é podado e já vai para o campo, né, para o plantio. Porque a extremidade aqui apical, normalmente o broto apical é novinho aqui, né, se você levar ele para o sol, ele queimaria. Então você corta a gema apical dele aqui. Então se ele tinha, por exemplo, aqui 1 metro de altura, ele é cortado aí em torno de 60, 70 centímetros. Né? Isso aí vocês vão estudar em citricultura, né, que nós temos corte que é feito aqui com 45, 50 e 55 de acordo com a variedade de copa que você faz. Então você produz ele copas mais alta e mais baixa, tá certo? Então aí ele faz o corte e já leva para o campo direto, tá certo? Então esse é o ciclo, né? Todo o ciclo da produção de muda de citros. No momento de fazer essa enxertia aqui, a gente precisa de canivetes, né? Ou instrumento para fazer isso aí. Tradicionalmente a gente tem um canivete de enxertia, o mais antigo, né? Onde ele tem uma lâmina bem fina, né? Essa lâmina permite afiar igual uma navalha, né? E você passar ela no braço, corta igual uma navalha mesmo. Tem que ser um material que seja muito bom de corte, que firme corte, para evitar que a hora que você vai cortar a gema ou qualquer enxertia que você for fazer, que ele corte o tecido, não rasgue o tecido. Porque quando ele está rasgando, ele está macerando uma quantidade de células muito grande, tá? Então, ele estando afiado, né, ele passa cortando as células sem danificar as células vizinhas. Tá? Então, esse é o mais tradicional, mas esse canivete tradicional tinha essa parte aqui, ó, que era utilizado para abrir a região do enxerto, tá? E essa parte aqui que era grossa para empurrar o enxerto. Hoje, praticamente, a gente pode empurrar por essa parte aqui, ou a parte de cima, né? E existia essa outra parte aqui do canivete, porque você trabalhava, às vezes, os primeiros enxertos, era a nível de chão mesmo. Então, você não tinha onde pôr o canivete, fincava isso aqui no chão, para não encostar essa lâmina jamais no chão. Porque um tecido sujo, o canivete aqui com a lâmina suja, a hora que você ia fazer o corte, poderia contaminar o tecido do enxerto. Então, teria que manter isso aqui sempre limpo, né? Inclusive, a indicação é que faça a cada ciclo hoje, você leva um copo com o material e vai esterilizando. Mas, dado essa característica de não precisar usar esse canivete, foi substituído. Vieram outras marcas de canivete aí, inclusive da Felco, de várias outras aí no mercado. Importante que essa lâmina seja bastante fina, né, e tenha essa capacidade de afiar bastante, né? Nós temos ele
da Vitorino também, que é o mais caro, né? Então você tem canivete que custa R$10, a canivete de enxertia que vai custar aí R$300, né? E vem outros modelos que vieram também. No entanto, surgiu também, né, essa faquinha aqui, que é igual aquele, vamos dizer, nós chamamos até um bisturi, né? Bem fininha, que você compra, ela custa, você compra um jogo dessas faquinhas para enxertar, ela custa aí uns 50, R$2 cada uma, mas com essa lâmina que é fina. Então, estragou, você joga fora e pega outra, essa é a ideia. Então, a maior parte do pessoal que tem trabalhado com enxertia tem trabalhado com ela, que é bastante prática, né, e estando afiado, né? É igual um estilete, essa lâmina aqui é bem igual de um estilete, né, desde de apontar lápis mesmo. Né? Então, você pode inclusive usar o estilete de apontar lápis, desde que ele seja utilizado só para enxertia. Funciona muito bem, inclusive prefiro ele, que acaba essa faquinha, eu uso ela, eu tenho só para mostrar mesmo, que eu uso, depois eu não vou comprar outra. Mas em São Paulo tem para vender. Tem que tomar cuidado que tem muitas delas parecidas com essa, que isso aqui é grosso. Aí não serve para fazer enxertia. A de enxertia mesmo é fininha isso aqui. Essa parte aqui é igualzinho de um estilete de unha mesmo, de fazer apontar lápis. Para a realização da enxertia, deve-se fazer a toalete do porta-enxerto, que consiste na retirada de folhas e espinhos na base do porta-enxerto até uma altura de aproximadamente 5 centímetros acima do local onde a enxertia será feita, visando facilitar os procedimentos posteriores. A enxertia deve ser realizada de 10 a 20 centímetros acima da base ou colo da planta. Para cultivares copas suscetíveis à agomose, a enxertia deve ser feita entre 20 e 40 centímetros, medidos a partir do colo do porta-enxerto. É importante que a casca do porta-enxerto esteja soltando facilmente, pois isso facilitará a inserção da borbulha. O método de enxertia mais comum é o T invertido, ou apenas uma incisão horizontal onde a borbulha é inserida de baixo para cima. A borbulha deve ser inserida no corte de baixo para cima, mantendo-a na mesma posição em que estava o ramo porta-borbulha, ou seja, não deve ser colocada de forma invertida. A fixação e proteção da borbulha enxertada deve ser feita com fita plástica, que pode envolver toda a borbulha, inclusive a gema. Em seguida, deve-se executar o forçamento da brotação da gema enxertada, que tem como objetivo quebrar a dominância apical do porta-enxerto, propiciando o desenvolvimento da borbulha enxertada. O método de forçamento mais usado é o encurvamento do porta-enxerto. De modo geral, são realizadas irrigações com turnos de 3 dias. O uso de sistemas automatizados facilita o uso da fertirrigação. Após a enxertia, formaremos uma muda com 2 genótipos. O período de pegamento do enxerto é de 15 a 20 dias após a enxertia. Nesse momento, remove-se a fita plástica e verifica-se a cor da borbulha enxertada. Ela deve apresentar coloração verde se houve pegamento. Caso esteja necrosada ou de cor marrom, será necessário nova enxertia, que deverá ser feita no lado oposto à primeira e ligeiramente abaixo. Dessa maneira, ao se proceder o desmame da muda, a cicatriz resultante da enxertia que não pegou ficará na parte que será removida. A brotação do enxerto também é conduzida em haste única. Ao lado de cada muda no substrato deve ser colocado um tutor, que consiste em uma vareta de aço galvanizado que serve para conduzir a muda na vertical para evitar o tombamento. O tutor deve ser firme e fino para evitar danos às raízes quando introduzido no substrato, devendo ser inserido no lado oposto da curvatura da muda e fixado à muda por fita plástica.
Após atingirem a altura adequada, as mudas recebem ainda no viveiro sua primeira poda de formação, que irá definir a altura de inserção das pernadas ou ramos laterais. A altura da poda varia de 30 a 60 centímetros, dependendo da espécie usada como cultivar copa. As mudas podem ser comercializadas após essa primeira poda e recebem o nome de mudas tipo vareta, pavio ou palito. As mudas também podem ser comercializadas com a copa formada, constituída por 3 a 5 ramos maduros radialmente dispostos em torno dos últimos 20 centímetros da parte superior das hastes. É importante a utilização de tinta protetora nos cortes das regiões podadas para impedir a entrada de patógenos. Cores diferentes de tintas são usadas para a identificação das variedades copa e porta-enxertos. Então, dentro desse processo que nós vimos, que é um processo de produção de muda certificada, né, seguindo todas essas recomendações de planta matriz e tudo, de condução, de indexação, né, que seja verificada a presença de vírus, de fungos, todo ano, né? Então, esse é um processo que acaba caro, mas existem algumas exigências também, que não adianta você fazer nada disso se você não tem um ambiente que permita, né, essa muda permanecer com essas características. Então, no caso da produção de muda de citro, obrigatoriamente essa muda ela tem que ser feita todas as etapas, desde a germinação da semente até a formação final da muda, tem que ser dentro de estufas teladas com tela antiafídio. Então, estufa com plástico em cima, né, e tela afídica. E também não pode ser utilizado terra, só substrato, né, que seja de certificado também, que tenha uma certa garantia também. Né? Então, a vantagem de você ter uma muda desse jeito é porque lá fora, se o inseto vai você poderia me dizer, mas aqui eu estou distante de uma produção de muda de citro. Sim, mas nem toda praga só tem no próprio citro. Então, às vezes eu tenho um inseto que ele voa numa certa distância e, além disso, eu posso ter uma planta hospedeira ali que hospede um vírus ou uma outra doença que o inseto indo nessa planta e na nossa muda poderia já estar contaminado. Então, por isso, dada a importância dessa cultura no estado de São Paulo, é importante que essa muda seja realmente uma muda muito boa, né? Garantido. Então, aqui tem a estufa toda fechadinha até embaixo, né? Então, não pode ter nenhum risco, tá certo? Então, é importante que isso aconteça, tá? Então, para a gente chegar à muda até nesse final protegida, tá certo? Então, aqui já é a muda que já tinha podada aqui, né? Que ela deu um crescimento maior, já podou. Aqui, normalmente, ela é pintada com cores, né, diferente. Essa cor corresponde ao tipo de porta-enxerto, já tem uma convenção entre os produtores. A vermelha é o limão cravo, a azul é o citromelo suíno e assim por diante. Né? Então, aqui normalmente é produzido em bancadas. Né? Aqui um detalhe dessa estufa mais distante um pouco, onde ela é toda fechada, um outro modelo, e na entrada é uma anticâmara, né? Vamos dizer assim. E nessa anticâmara normalmente tem até aqui um exaustor soprando para fora, que o inseto queira vir, ele não consegue entrar porque está ventando para fora. Nem todas têm, né? Mas de qualquer forma você entraria no horário, você entraria aqui prestando atenção se tivesse muito inseto por ali, você não ficar entrando nesse horário. Entrou, fecha a porta, né? Aí você verifica se tem algum inseto, se tiver, você dá um jeito de retirar. Mas normalmente é um momento muito curto, dificilmente entraria algum inseto aqui naquele momento. Mas todo cuidado é pouco. Nessa anticâmara, então, que um detalhe dela, essa aqui também está sem o exaustor soprando, às vezes até um pequeno, só jogando o ar para fora,
tá certo? E também tem os pés de luva. Então, normalmente isso aqui é uma espuma, onde vem amônia quaternária ou água sanitária. Então, dada a contaminação de meio ambiente, a amônia quaternária é mais utilizado hoje. Então, todo dia você coloca um pouco, você vem, coloca o sapato aqui, uma bota, né, na hora de entrar, molha ele, depois passa aqui no cobre, depois que você pode entrar dentro dessa área de produção do viveiro. Ou seja, a garantia, mesmo assim, vai aparecer alguma coisa, algum inseto costuma aparecer ali, tá certo? Mas todo cuidado é pouco, né? Nessa produção. Então, esse é o cuidado, né, de uma muda certificada. É comum, né, a gente ter viveiros hoje que com todas essas características de estufa, é obrigatório, no caso de citros, é obrigatório toda essa estrutura, não tem como, essa estrutura não, muda a bancada de 50 centímetros no mínimo, a anticâmera, plástico por cima e tela anti-afídio na lateral. Tá? Isso é obrigatório, independente se a muda é certificada hoje, no caso da muda de citro, mas para muda certificada de outras espécies, teria que fazer isso aqui também do mesmo jeito. Tá? Mas no caso do citro, mesmo que a muda não seja certificada, porque a muda certificada ela acaba sendo uma muda cara, porque terminou a produção, você teria que coletar uma amostra, levar para o laboratório, fazer análise e para dar o laudo de muda certificada. Mas no muda fiscalizada, ela tem toda essa estrutura, mas você tem obrigatoriamente aquele material que vem da borbulha. A borbulha ela vem de um lugar que tem que ter nota fiscal. Você pode produzir a sua borbulha, você pode comprar a gema das plantas matriz e manter uma estufa só com plantas como borbulheira na sua propriedade. E registra aquelas plantas como borbulheira. Então o Ministério da Agricultura vai lá, fiscaliza, vê se está de acordo com as normas e você pode fazer muda fiscalizada utilizando a sua borbulha do seu próprio viveiro também. Então, para não encarecer todas as vezes, porque o próprio Instituto Agronômico ele não tem condições de fornecer mudas, fornecer borbulhas para o Brasil inteiro. Ele fornece algumas para você manter o seu viveiro. Né? Então, você pega, por exemplo, um Votorantim, que eu falei, 8, que produz aí cerca aí de 8 milhões de muda. Então, ele tem que produzir as borbulhas. O IAC não vai produzir para ele 5 mil, 10 mil, 20 mil. Né? Mas imaginando que lá é para fornecer para o Brasil todo, então ele não teria condições de fornecer. Aí lá é uma estrutura de pesquisa, não de produção, né, de borbulha em escala para atender o Brasil inteiro. Mas é só para ali, o modelo para que o viveirista venha copiar, né, e usar na sua própria propriedade para ele ter as suas borbulhas lá e enxertar. Tá? Mesmo que seja aí no caso muda fiscalizada. Então agora a gente vai passar aí para a parte de enxertia por garfagem. Então a enxertia de garfagem que é um outro tipo de enxertia, né? Método, vamos dizer assim, que no garfagem eu posso ter ele de duas formas, né? Garfagem por fenda cheia e por tipo inglês, que pode ser inglês simples ou inglês complicado. Então vamos lá. Então no caso aqui do enxertia do tipo garfagem, então o garfo, que é essa parte aqui, né, que é um pedaço do ramo contendo gemas, né, então da planta matriz, e esse aqui é o porta-enxerto, onde a gente faz a decapitação total e faz um corte. É importante aqui que aqueles princípios que nós falamos, aqui é a região do câmbio, quando a gente corta, tem que coincidir com a região do câmbio da outra planta. Tá? Então, a hora que a gente colocar aqui, tem a coincidência de casca, que a gente chama aqui, na verdade, é coincidência de áreas meristemáticas com área meristemática, o princípio continua do mesmo jeito. A mesma coisa, só que nesse caso aqui a gente tem, aqui forma um corte da parte de cima igual uma chave de fenda, uma fenda. E aqui um corte que pode ser só reto ou igual ao corte superior. Tá? E diz que ele tenha
você consiga fazer um corte único, reto, né? Porque senão ele encosta a parte interna e não vai soldar. Ele tem que encostar a parte de casca. Então tem coincidindo casca, aí vem, coloca a fita e vai estar protegendo ele até o momento do pegamento, que a gente vai ver mais detalhe também daqui a pouco. Então aqui no caso é o inglês simples, que é um corte em bisel simples, que ele pode ter um tamanho daqui até aqui que varia de 3 centímetros a 8, 9 centímetros, dependendo da espécie. Esse corte aqui tem que ser mais longo, para ter uma área de contato de soldagem maior. Tá? Mas o mínimo é uma área de 3 centímetros para começar a ter pegamento. Né? Uma área boa de contato. É importante que esse corte aqui também seja muito reto, corte único, um material, um canivete muito afiado, e depois ele coincida dessa forma aqui, depois vai vir com plástico. No caso do inglês complicado, é igualzinho esse aqui, só que você faz um corte aqui no centro e encaixa esse corte, né? Então dá um trabalho um pouco maior. Foi utilizado que você conseguia fixar, porque esse aqui você tem que ficar segurando ele para passar a fita, dá um trabalhozinho. Então alguns enxertadores inventaram isso aqui para firmar ele até na hora de passar a fita. E o que eu diria é o seguinte: se pegar com inglês sim, pega com fenda, garfagem de fenda cheia, e pega com inglês complicado. Então o método é o próprio enxertador que vai ver qual que ele tem mais habilidade, que adapta melhor ao sistema dele. Mas a planta, ele pegando com o método, pega com qualquer outro. Tá? É importante, o método vai variar, vocês vão ver mais uma série de outros métodos, né? Mas o que interessa é a região de contato. Aqui mostrando um detalhe desse enxerto aqui, no caso da macieira, né, foi feita a decapitação total e é feito o corte aqui, tem que ser cortado, não pode ser lascado, porque se lascar aqui fica todo ondulado, né, então tem que ser uma navalha bem afiada e faz-se o corte e depois faz o bisel. Então esse aqui depois de feito, encaixou bem, tem a área de coincidência, aí vem colocando o plástico total. Aqui a mesma coisa, um outro enxerto, agora no tipo em bisel, em inglês simples, só que nesse caso da macadâmia é uma planta de crescimento lento. Se você fizer um bisel aqui de 3 centímetros, normalmente não vai pegar nenhum. Então para essa planta, no mínimo tem que ter 7 centímetros aqui de área de corte do bisel, para aumentar a área de contato entre as duas espécies, as duas plantas aqui. Tá certo? Então é importante a gente saber que também, entre plantas, só recordando aqui, acho que nós falamos no início, então enxertia só dentro de plantas da mesma espécie ou do mesmo gênero. Então, no caso dos citros, gêneros diferentes, né? O gênero é o mesmo, né? Não pode mudar de um gênero para gênero, é citro, mas tem os citros chineses, citros assim por diante. Então, entre as espécies, mas dentro do mesmo gênero, consegue fazer a enxertia, né, no caso de citro. Tem algumas espécies que só é compatível dentro da mesma espécie, mas aí variedades diferentes permitiria também. Então, feito aqui, o corte tem que ter uma coincidência bem feitinha, o segredo é fazer esse corte, um corte único, e depois passa a fita, nesse caso aqui passou a fita cobrindo toda aqui a região do enxerto, mais o garfo até a extremidade. Esse plástico que coloca aqui, ele tem que ficar pelo menos, no caso de enxertia de garfagem, pelo menos 60 dias. No caso da borbolia, ficava aí de 15 a 20 dias. Então, nesse caso da garfagem, no mínimo esse plástico tem que ficar aqui os 60 dias. Depois dos 60 dias, normalmente já ocorreu a soldagem, se tiver que ocorrer pegamento, e ele já começa a brotação também, tá? Então, iniciando a brotação, depois aí é importante que retire esse plástico depois de um determinado tempo, principalmente se for o plástico mesmo, né, que você estiver utilizando, porque senão começa o tecido a engrossar e aqui vai enforcando ele.
né? Então é importante que, dado um determinado tempo, você corte ele mesmo. Então, de preferência, lá no próprio viveiro, deu 60 dias, a gente vem com cuidado e retire esse plástico aqui, para deixar a planta crescer e respirar tranquilamente, tá? Aqui enxertia de garfagem, né? No caso, tem várias outras espécies, né? Então, no caso aqui, a uva, né? Com enxerto verde de tipo garfagem, fenda cheia, né? Aqui no caso da manga, utilizando garfagem do tipo fenda cheia, mas a manga pode ser garfagem, fenda cheia, inglês simples, né? Inglês complicado, tudo vai dar certo. Maçã, né? Também aqui no caso é caqui, né, fazendo enxertia, né, enxertia de tecido todo maduro, né, enxerto em dormência, né, aqui em dormência, importante, que os dois estejam em dormência para dar tempo de ocorrer a soldagem e depois começar a emitir a brotação. Nesse caso aqui do enxerto verde, é importante que tenha uma proteção, né, normalmente é colocado uma sacolinha aqui de plástico e depois cobre com jornal e deixa aí pelo menos por uns 30 dias. Nesse caso aqui foi um enxerto mais seco, coloca a sacolinha, aí não há necessidade, principalmente no local que não tenha sombra, o sol, um período muito seco, né? Você está enxertando. Então, para evitar desidratação, essa mini estufa ali, se não tiver dentro da estufa, ajudaria também. Existem outros métodos de enxertia, aí no caso por encostia, onde eu tenho duas plantas, né? Aqui no caso uma planta adulta e um vaso, né? Encostando, faço um corte no tecido de um e no tecido do outro, então da planta que está no solo e da outra que está no vaso. E depois amarra bem forte, pode colocar depois ali um plástico, ajuda também, tá? Para evitar desidratação. Quando verificar que ocorreu o pegamento, corta a parte da planta aqui superior e da parte da planta que estava no vaso. E a planta aí já ocorrendo, já alimenta, né, a planta superior. Então essa é uma encostia assim, que já foi utilizado, né? Então, mas é um pouco mais difícil, já utilizando para manga, substituir alguma copa e tudo. Mas é muito difícil, né, de fazer e tudo. Normalmente o mais fácil é o outro. É utilizado isso aqui quando eu preciso, às vezes, substituir uma planta que está dando uma planta adulta, né, que às vezes dá uma doença de raiz, vê que ela vai morrer, você faz vários enxertos também para fazer a raiz dessa planta. Então aqui eu fiz copa, mas eu posso fazer raiz. Isso aconteceu quando foi feito aí, começou a aparecer aí o caso da morte súbita, eles começaram a fazer enxertia, né, de uma planta adulta com vários enxertos laterais. Até esqueci de mostrar isso aqui para vocês. No caso aqui da uva, né, mostrando mais um detalhe, pode ser então feito com o enxerto verde, que é mais difícil de se fazer e tal, né? Ele normalmente ele brota mais rápido, tem um pegamento mais rápido, mas a percentual de pegamento às vezes é menor. Então, o tradicional mesmo é o enxertia de uma planta em dormência, normalmente em julho. Então, é feita a decapitação da planta total, né? E depois vem aqui com o garfo, né, da uva que podou, né, que estava em produção. Você traz um pedaço lá, né, com uma gema e faz a enxertia. Então, é importante que firme bem, né? E depois passe aqui a fita, né? Porque a fita evita a desidratação também. O mais comum é você fazer o plantio do porta-enxerto, você faz o enraizamento, seja na sacola, e faz o plantio no local definitivo desse porta-enxerto, depois de ocorrer o enraizamento do porta-enxerto. E você planta ele normalmente em dezembro, né? Você poda, vamos supor, poda em julho, né, o porta-enxerto. A hora que dá em dezembro, você faz o plantio no local definitivo. Esse ramo, esse porta-enxerto é um material muito rústico. Aí você deixa no local definitivo, deixa ele crescer à vontade. Tem uns que conduz aqui para um bambu, conduz aí 3 ramos, elimina os demais e conduz 3 ramos e faz até 2 enxertos aqui ou 3 enxertos, né? Normalmente faz 2, deixa 1.
e ramo, para ter garantia de pegamento. Então, esse processo é o processo mais comum. Então, essa muda ficou aqui no campo em torno de 6 meses, o porta-enxerto. Aí, a hora que dá em julho, você vem, recorta ele totalmente, faz a enxertia. Esse broto, quando você faz esse tipo de enxertia, que já tem um sistema radicular que já desenvolveu do porta-enxerto no local definitivo, esse broto, quando brota, ele vem num vigor, uma coisa de doida. Então, você vê ele crescer, por exemplo, por hora, vamos dizer, igual a abóbora. Então, cresce aí 5, 10 centímetros de um dia por outro, assim, esse vigor é fantástico. No início, menor, né? Depois, um pouquinho maior, tá? Então, esse vigor é uma coisa que o produtor fica vislumbrado com isso. Então, o produtor tradicional usa esse método. Plantar o porta-enxerto no local definitivo, deixar ele enraizar bem, depois enxerta a campo. Tá? Aí essa muda, esse broto que enxertou, então já tem 6 meses, ele brota e forma a copa em mais 6 meses. No ano seguinte já começa a podar para produção. Tá certo? Então ele vai levar 2 anos, né, para começar a produzir nesse sistema tradicional. Então, existem outros métodos de produção de muda, que não é esse convencional, que esse é o que a maioria dos produtores usam e gostam, porque ele já domina essa técnica. Né? Então, aqui é um detalhe dessa enxertia lá a campo, né, que sendo feita. Então, cortou o porta-enxerto e está fazendo uma enxertia ali. Aqui no caso do enxerto verde e aqui no caso do enxerto já dormente, né? Mas existe também a enxertia de mesa, que é usado não só para uva, estou citando aqui no caso da uva, mas serve de exemplo para as fruteiras de clima temperado todas, tem a roseira, dá para se fazer também. Então, nesse caso aqui, você corta o porta-enxerto, o ramo, tá? E faz a enxertia aqui. Pode ser por garfagem, pode ser manual assim, ou mecanizado, que eu vou mostrar logo nessa. É mais comum nesse caso da enxertia de mesa, é o enxerto com a máquina, que eu não vou mostrar logo em seguida. Então você faz a enxertia, amarra-se bem, né, como está sendo feito aqui, e mergulha ele numa parafina com GA3. Esse GA3 ele ajuda aqui na multiplicação celular e na soldagem. Então você faz a enxertia, a estaca, leva para uma câmara úmida, deixa aí em torno de 20, 30 dias, é o suficiente para ocorrer a soldagem aqui. Depois que ocorreu a soldagem, aí essa estaca é levada para enraizar. Então, é por isso que é chamado de enxerto de mesa, que você trabalha tudo em cima de uma mesa, fazendo enxertia e tudo, depois leva para a câmara climatizada, né, até ocorrer a soldagem. Depois que ocorrer a soldagem, é que vai para o campo. Então, esse material aqui, todo preparado, já ficou na câmara. Aí ele é levado para o campo, né? Ou para a sacola. Então, você pode colocar e plantar ele diretamente no solo. Né? Ele já enxertou, ele vai enraizar aqui. Aqui já é uma área de produção de muda, aqui do sul de Minas, né? Da Ipamig. É um projeto que eles têm desenvolvido lá, muito bom, por sinal. Né? Então, eles fazem enxertia de mesa, leva para o campo, ou você pode levar também já para a sacola. E aí ela já vai enraizar e vem a brotação. Nesse caso da muda que está a campo aqui, vamos supor que a demanda, lá é um viveiro muito grande, vamos supor que ele produz aqui por ano 1 milhão de muda. Só que ele consegue vender só, em vez de 1 milhão, ele vende 100 mil. Não tem problema nenhum. Porque essa muda que vai desenvolver o broto, aí ele corta a irrigação, ele entra em dormência, aí ele poda essa muda, tá? Poda ela em dormência, e essa muda aqui pode ser levada para a câmara fria e guardar 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? E ele vai vender no dia que apareceu o comprador. E ela não morre, né? Então isso não só para uva, mas para pêssego pode ser feito, para maçã, para roseira, tem esse tipo de muda madura, né, que pode ser feito.
tá? Então esse é o mais comum. Ou você pode, aqui nesse caso, já arrancar e já levar para o campo direto, né? Você arrancar depois dela madura. Agora, no caso, se você vai plantar no mesmo ano, você compra essa muda, coloca na sacola com substrato, ela enraiza, começa a brotar, e aí você já leva para o campo direto. Porque, na verdade, você não vai abalar a raiz, não vai abalar nada, ela já enraizou e você já leva para o campo. Então, nesse caso, você ganha bastante tempo. Então, o ideal é você comprar. Você pode comprar a muda enraizada e colocar na sacola, ou comprar a muda, ou fazer a muda dessa forma, comprar ela dessa forma aqui, só enxertada, e pôr ela para enraizar na sacola, na sua propriedade, né? Ou comprar ela já pronta na sacola. Então aqui é a muda que foi enxertada, essa muda enxertada, já enraizada com broto. Então nesse caso você já leva ela para o campo, né? E você vai ganhar 6 meses. E a vantagem é que o pegamento do enxerto já aconteceu. Você não vai ter problema igual de campo, às vezes você faz um enxertinho, o enxerto não pega, você fica com uma falha. Nesse caso você já leva a muda pega, né? E você vai fazer um plantio de uva sem nenhuma falha. E se tiver alguma falha, você tem a muda para ir lá e replantar por um motivo, uma formiga, alguma coisa, corta a muda. Então, esse tipo de muda aqui, existe ainda um certo preconceito para aqueles produtores tradicionais. Porque lembra que eu disse lá, a muda, que ela formada, ela cresce 5 centímetros por dia? Nesse caso, essa muda, o produtor chegar e fazer o plantio dela, ela tem um crescimento um pouquinho mais lento. Por quê? Porque, na verdade, o sistema radicular é menor, ela não tem a mesma capacidade de nutrir essa parte aérea. Então, o produtor estranha esse crescimento, né? Ele acha que a muda está sem vigor e tudo. Mas funciona do mesmo jeito, se ele fizer seguir os procedimentos, ele ganha, inclusive, em tempo de formação do pomar e em falhas. Então, a indicação no país, os países europeus todos, é usar esse sistema, né? Porque nem todo ano estão fazendo muda. Em um ano pode não conseguir fazer muda, principalmente na Europa, uma geada que chega mais cedo, a neve que prorroga um pouco mais, e aí eles não conseguiriam ter muda para atender os produtores. Então, normalmente eles fazem as mudas, guardam essas mudas enraizadas na câmara fria. O outro procedimento que eu acho interessante também, em vez de usar a sacola, você pode usar a muda enxertada, enxerto de mesa e pôr no tubete. E aí, a única diferença é que na sacola você pode esperar um pouco mais esse broto desenvolver. Aqui o tempo de permanência aqui é menor. Na sacola eu posso esperar ali um tempo, se não estiver chovendo, não tiver irrigação, eu posso deixar ela na sacola um pouco maior. Nesse caso não, ele encheu, já enraizou, já teria que estar levando, senão ela começa a dar problema de nutricional, problema de travar, e aí assim ela vai ter problema no desenvolvimento no campo. Mas caso você tenha já programado as covas prontas e já com a irrigação, nesse caso aqui é o melhor procedimento possível, né? Então você vai ter aqui um ganho de tempo muito grande também. Nesse caso, você teria que levar para a sacola, a muda o produtor, na hora que ele recebe isso aqui, às vezes a muda não tem aquele diâmetro do porta-enxerto que ele está acostumado, que é muito grosso, né? Então aí ele fica ali preocupado e tem um certo preconceito. No entanto, a recomendação você vai iniciar o seu plantio, você tem que comprar dessas instituições aí de melhoramento, que te dá a certeza de qual material porta-enxerto te dá a certeza da copa, te dá uma garantia, uma certificação que esse material não está vindo contaminado com nematóide, com um vírus, um enfesamento. Então você paga um pouco mais, né, para essa muda para você iniciar. Depois você vai produzindo sua muda no procedimento, no processo que você achar melhor, né? Então essa muda aqui, no caso, os europeus só trabalham com muda desse procedimento, que aqui inclusive enxertou, já enraizou, desenvolveu o broto, aí eles passam a parafina novamente, às vezes até na própria raiz também é uma parafina, para guardar na câmara fria. Aí fica lá 5, 6 anos, até 10 anos, aí você tira da câmara fria e planta, né, reidrata ela vai embora do mesmo jeito.
tá? Então, uma tendência, né, para a redução de custo é passar por esses processos mais, vamos dizer, tecnificados. Mas o produtor ele tem dificuldade de trabalhar não só por isso, mas inclusive de fazer a muda. Nesses casos aqui, normalmente é usado a enxertia com o canivete. Aqui mais um detalhe de uma área de produção começando a brotar, né, uma grande produção de muda. Né, às vezes cada um aqui é uma variedade de uva diferente, ou ele pode fazer os canteiros ali, depois separar é mais fácil. Essa enxertia de garfagem, então, ela é feita para várias fruteiras. Então, aqui no caso da manga, aqui a manga já em produção, né? No caso do abacate, abacate já em produção, maçã já em produção, caju bem pequeno, né? Um pé de caju, um pé de manga para iniciar abacate, para iniciar o primeiro fruto, às vezes ele está aí com 15 metros de altura. Hoje está em moda aí, né, essa questão da fruteiras em miniatura, né? Então a pessoa tem o prazer de ter no seu jardim, em casa ou no próprio vaso, uma planta produzindo fruto e falar, eu tenho meu próprio fruto na minha casa com espaço limitado, né? Então para jardinagem, então a gente já consegue uma planta com um tamanho bem pequeno, né? Já iniciando a produção, depois você pode manter ela podada e manter ela do tamanho que te interessar, né, manter ali na área de acordo com o espaço que você tem. Então essa área é uma área nova que está sendo explorada, né, tanto para o bonsai quanto para plantas miniatura, para a jardinagem, né, ou o próprio pomares mesmo, mas com plantas menores. Aqui um detalhe da máquina de enxertia ou alicate de enxertia, né? Então tem vários modelos aí no mercado. Inicialmente os primeiros que entraram aí no mercado, o Ômega, foi o primeiro, que era um italiano, né? Ele custava R$3.000, né? Hoje a gente já tem ele, aí você compra esses alicates aqui do mercado nacional, você vai numa feira tipo Hortitec, né? Ou no próprio em Ribeirão Preto, aqui na época da exposição do AgriShow, lá tem várias empresas vendendo isso aqui, você compra isso aqui por R$120, R$170, já você compra esses alicates. Esses alicates de enxertia vem com uma lâmina aqui de corte, que ele pressiona, pode ela ter esse formato quanto esse, então você escolhe o modelo que você quer e encaixa ele aqui, né? E aí você põe a planta aqui no meio, aperta e ele faz esse corte. Então aqui ele faz um corte, no caso do porta-enxerto, você ficaria e lá no cavalo esse aqui, depois encaixa esse com esse. Então esse que sendo o porta aqui é o mesmo, né, que eu acabou de cortar, é o mesmo a planta, mas aí poderia ser esse o porta-enxerto e esse aqui o ramo, né, do enxerto, tá certo? Aqui um outro detalhe também de uma planta sendo enxertada, madura, no caso da uva que eu falei. Então feito o corte, aí vem encaixa ele bem, ó, você quase nem vê aonde que foi feita a enxertia, passa o plástico, né, e espera soldar, né, para depois colocar para enraizar. Então essas máquinas hoje, né, acaba auxiliando, facilita bem a enxertia, acaba sendo mais rápido que você fazendo um corte. Então tem ele sendo usado a campo também para outras culturas, né, tanto para uva quanto para, no caso da manga, do abacate, sendo usado. E funciona, a gente tem feito alguns testes, né, funciona tranquilamente. Às vezes esses cortes mais longos, né, comprido por um abacate, a manga é melhor. Esse da uva que pega bem, esse mais curtinho aqui, funciona tranquilo, já não tem problema. Você tem uma área maior do que, não precisa de área maior do que isso aqui. Tá? E essas lâminas que tem aqui, você substitui, você compra ela no mercado, tem a parte de opção, né? Você compra também a fita, né, que eu falei, a fita de enxertia, que você passa e não precisa retirar, porque ela decompõe depois você tem ela para decompor em torno de 20 dias, como tem ela para decompor aí com 60 dias. Você faz, aí você não tem a preocupação de ter que ir lá retirar. Ela já começa a trincar e soltar também. São algumas tecnologias que existem aí que pode ser utilizada. Então seria isso por hoje, né? Muito obrigado, espero, né, que tenha dado para entender bem, né? O ideal é a gente ali na prática estando fazendo, mas acho que já dá para quem quiser tentar em casa, tendo um pé de laranja ou alguma coisa, já pode ir fazendo,
né, testando fazer esses métodos aí de enxertia. Então, até a próxima aula.